Salve, salve família! Salve, salve! Salve, salve! Hoje um dia de grande satisfação. Agora, extremamente em paz. Não em paz num sentido de simplesmente sentir, mas no sentido de ausência de caos também, de certa forma muito um certo momento de lucidez, um certo momento de claridade, de visão, de esclarecimento, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco desse esclarecimento. Eu não sou mais um bandista, eu não sou mais espírita, eu não sou mais budista, eu não sou taoísta, não sou nada desses ismo, não sigo esses ismo mais. Definitivamente. E não de uma forma tipo, você é fodão, não sei o que, melhor que tudo isso, não, mas se existe algum ismo que eu segui agora é o yuriísmo. E o vídeo de hoje é para falar um pouco desse yuriísmo. Eu percebi, simplesmente veio para mim vídeos de grandes mestres budistas, grandes mestres hinduístas, que simplesmente não tiveram, não têm acesso a nenhum tipo de informação, não, né? No sentido de, ok. No budismo eles falam sobre reencarnações, sim. Mas não falam dessa questão do contato com o mundo espiritual direto enquanto encarnados. Não falam a respeito dos trabalhadores do mundo espiritual no plano terrestre enquanto desencarnado. E não é nem no sentido de budista que alcança a iluminação vai estar um longe que foge do planeta Terra. Porra nenhuma. A maioria não consegue atingir metade do discernimento de Osho, Krishnamurti. Fica a vida inteira na busca. Sai fora. Porra nenhuma. Chega do outro lado, não sabe mais do que aquele cristão que fala que Deus é amor, mas que fala que o macumbeiro não é de Deus, tá ligado? Mesma coisa. Mesma coisa. E isso foi bom também porque clareou um pouco a respeito do que a gente está fazendo aqui, desse trabalho. Um pouco de não necessariamente um novo direcionamento. Acredito que o direcionamento já vem sendo esse. E o problema no Ocidente, na Europa talvez, com o espiritismo, candomblé, umbanda, é que a gente fala do espírito perfeito, espírito imperfeito, ganhar luz, não precisar encarnar mais,
Ok, concordo, é assim. De certa forma tá se iluminando ali, o espírito, a consciência tá se iluminando, ganhando luz, mas no, no espiritismo, na Umbanda que eu vejo, é até uma coisa das próprias entidades, né? E eu vejo assim que a entidade reflete o conhecimento, a entidade reflete o entendimento, reflete a sabedoria do médium. Compreendo. Mas eu já tô chegando aí nos meus 10 anos e o máximo que eu já ouvi falar era ali de uma mediunidade de visão, clarividência, ver isso, ver aquilo, mas tudo muito afastado, cara. E não é nem tipo, a espiritualidade pra você é diferente, cara. Talvez seja mesmo, porque eu não consigo separar o entendimento do ganhar luz do se iluminar, tá ligado? Tipo, muito bacana, bonito. Você conseguiu evoluir um pouquinho nessa vida, você vai evoluir mais um pouquinho na outra vida. E aí que tá a diferença do budismo pra Umbanda ou pro espiritismo, tá ligado? O budismo fala assim, não, meu filho, você pode romper com as encarnações agora, nessa vida. Só precisa buscar a iluminação, de certa forma, né? Vamos falar isso, que não é uma busca, é um entendimento. E o espiritismo fala do ir ganhando luz ao longo das vidas. Sim, concordo. Só que eu vejo que está muito limitado. E o que eu vou fazer, o que eu tenho feito aparentemente, que eu nem tinha dado conta disso, é justamente falar das duas coisas juntos. Isso não é nem uma questão de filosofia, é uma questão de visão. Sacou? Porque o nosso espírito, a nossa consciência em si é atemporal, né? Essa consciência que somos, esse espírito que somos, eu falo nesse sentido, é atemporal. Ou seja, a consciência, o espírito, já habita, ou já habitou, ou vai habitar, habita no agora. Não interessa se é o agora de 1000 anos atrás ou se é o agora de 1000 anos daqui para frente. É no agora, e o próprio agora é atemporal. Sacou? Porque essa consciência, esse espírito habita o agora. E no agora, o espírito, a consciência está na perfeição. Ao mesmo tempo que é uma coisa do buscar a perfeição, do buscar a iluminação, é uma coisa do que não precisa buscar, é uma coisa do que não precisa evoluir, porque já está, já é, entende? Porque o que está preso no tempo, o que está limitado é esse corpo aqui, essa mente, esse entendimento limitado de que o que eu sou
é esse corpo que tem 29 anos de vida. E é justamente aí, e uma das coisas que tem me feito questionar essa questão do frequentar o próprio espiritismo, né, me doar ali, porque eu não tenho mais nada a oferecer fora a minha presença. Compreendo. Uma entidade tem muita luz. Uma entidade tem muita experiência. Mas, meu amigo, o que acontece quando o seu espírito desperta, né? Quando você, que é espírito, desperta para a realidade de quem você é, no agora. O seu próprio espírito vai ter, né? O seu próprio espírito, seu espírito. Você vai ter esse acesso direto a informações tanto de um histórico da sua alma, um histórico do espírito, que está registrado no DNA espiritual, está registrado no núcleo do espírito. E aí que tá a parada. O engraçado. Porque ao mesmo tempo que não existe a necessidade de se iluminar, porque já está iluminado, não existe a necessidade de evoluir, pois o espírito já é o espírito em si, é uma fração, um fragmento do divino, é aquele imagem e semelhança, sacou? E a imagem e semelhança do que é. Não no sentido 2 braços, 2 olhos, uma perna, mas do universo, do cosmos, de Deus, e é perfeito, justo, perfeito, né? Então, o sistema encarnatório, a reencarnação não é nada mais do que uma brincadeira, uma dança, um gozo do próprio espírito, uma criação do divino, de Deus, sei lá como é que você quer chamar, uma brincadeira para a consciência. E eu acho que até é isso aqui é uma suposição minha. Até os Exus, né, como anjos decaídos e tal, que foram divididos em anjos que não decaíram e anjos que decaíram e tal. Acredito eu que parte da frustração dos que decaíram era justamente não poder encarnar. Porque eles decaíram, mas mesmo assim continuaram não podendo encarnar, continuaram perfeitos ao nível de não poder encarnar. Eles não puderam participar dessa dança da encarnação, desse festejo, dessa experiência de iluminação do agora, nesse esquecimento do sofrimento, Meu amigo, você tem noção do quanto sua alma, do quanto seu espírito já sofreu em outras vidas? Você tem noção do sofrimento que é não lembrar de si mesmo no sentido da sua história? No sentido dos lugares que você já foi, nos lugares que você vai? E isso para a consciência, para o espírito, é uma dança, é uma festa.
É puro gozo. E tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Você não lembra do sofrimento. Mas você também não lembra das alegrias de estar encarnado, quando você está encarnado. Sacou? Você não lembra, por exemplo, quando você deu um abraço de um filho que era um espírito que você muito amou em outra vida ou coisa do tipo. Que são prazeres também. E é isso que é o sistema encarnatório. O sistema encarnatório é esse esquecimento de quem se é. E depois que chega no momento em que você compreende melhor, quando você consegue enxergar até esse próprio sistema como algo mágico. Sim, existe o caos. E ao mesmo tempo que existe o caos, existe a paz. E a paz é enquanto o caos é. Você lembra daquele yin yang, a paz e o caos, o equilíbrio perfeito? É o que traz o movimento. Porque mesmo quando tá tudo uma merda, quando você encontra aquela paz de espírito, você continua em paz. Não tem o que fazer. A paz é. Simplesmente você se torna um com a paz. Não... Ou melhor, você se esquece de que você é algo separado da paz. Né? Acho que fica melhor falar assim. E que bonito seria uma fusão do budismo com o espiritismo. Meus amigos, meu mentor espiritual, Zarik, ele é um mestre hindu ascensionado que não consegue trabalhar em um terreiro porque os médiuns não têm a capacidade de acompanhar a evolução do espírito. Não incorpora, simplesmente não incorpora, não tem o que fazer ali. Entende? Não vou vir aqui para quê? Vou incorporar para quê? Não tem capacidade. Se eu incorporar, e pegou a visão da importância disso, porque quanto mais evoluído for o planeta Terra, quanto mais avançado no sentido tecnológico, no sentido de inteligência ficar o planeta, mais espíritos de extrema elevação vão poder encarnar. Encarnar no sentido de incorporar, encarnar também, né? Espíritos de outros planetas evoluídos, mais evoluídos que nós, né? Aqueles que a gente chama de extraterrestres, né? Que estão além do planeta Terra, além do entendimento, além da limitação terrestre. Porque vê assim, o planeta Terra meio que tem um pico, um ápice ali de capacidade de evolução. Se você chegou num certo nível de evolução, não tem mais o que você fazer aqui. Entendeu? E a partir do momento que não tem mais o que você fazer aqui, você tem que ir para outro lugar. Aí tem aquela questão eu vou desencarnar, vou para alguma colônia e dessa colônia eu vou atuar sobre o planeta Terra para ajudar na evolução espiritual do planeta Terra. Sim, só que o evoluir no astral e o evoluir no físico, o evoluir no plano aqui, é muito mais fácil, muito tranquilo. Você pode dar um salto dimensional. E é disso que eu estou falando. Não tem aquela história de Jesus Cristo veio para o planeta Terra para preparar o planeta para a quinta dimensão, para dar um salto de compreensão.
sabe? No sentido de preparar os espíritos, as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados, a compreenderem uma realidade do universo daquilo que elas são de verdade. E é isso que eu tenho realmente sentido muita falta na Umbanda, muita falta no budismo. O budismo com uma incompreensão do mundo espiritual, né? Compreendo, mas uma até certa ignorância do mundo espiritual no sentido do astral, da operação, de como funciona. Grandes mestres que realmente enxergaram a paz, se veem como espírito, mas aquele espírito não tem o conhecimento ainda para falar a respeito do mundo espiritual no sentido de colônia, no sentido de trabalho do espiritual, sabe? E ao mesmo tempo que a Umbanda, que o Espiritismo não está tendo uma competência para criar um entendimento da pessoa de sentir que é o espírito. E não tem aquela questão da mediunidade, tem a questão da evolução. Mas eu tô falando dessa liberdade de ser um espírito encarnado. Dessa liberdade de viver o atemporal sem perder o temporal. Dessa liberdade de viver a paz dentro do caos. E eu não estou falando, estou sentindo uma paz, estou sentindo um conforto, coração quentinho. Não, estou falando de ser. Estou falando de ser. De realmente ter acesso. E é realmente muito bonito. A visão espiritual, nossa, eu consigo ver mentor, eu consigo ver mestre, eu consigo ver as coisas do mundo espiritual, mas ainda é a maioria dos relatos, e não é uma crítica, é só uma observação, e não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas eu também não estou falando que eu sou pior que ninguém, não. Até grandes médiuns, grandíssimos médiuns, como o Chico. A gente fala da missão espiritual, a gente fala ali do desenvolvimento reencarnatório, mas está faltando uma coisa de chakra, Kundalini, energia masculina, energia feminina, divino masculino, divino feminino, conexão com o Deus como unidade, ou melhor, rompimento da ilusão do sistema encarnatório. Meus amigos, isso aqui é tudo espírito, é tudo energia. E não estou falando disso tudo é energia no sentido de viver samadhi, no sentido daquela liberação, abertura do sétimo chakra, de ficar imerso, viajando, babando, de tão gostoso que é a paz. Eu estou falando de isso tudo, energia, de samadhi no caos. Vocês lembram daquela passagem de Shiva e Sati? Quando eles se casaram, eles foram morar no monte. Só que o pai da Sati, é uma historinha, tá? Mas tem um grande ensinamento espiritual por trás disso. E o pai da Sati foi lá e não convidou eles para um festival para uma festa do sacrifício. E humilhou muito a Sati, humilhou muito o Shiva, que não estava lá. Aí a Sati não aguentou e
por amor, né, ao marido ali, ela foi e se jogou num fogo sagrado da purificação, do coisa lá. E nisso o Shiva foi lá na festa, arrancou a cabeça do sogro e, né, jogou uma mechinha de cabelo no chão, arrancou a cabeça do sogro e tudo mais. E depois ele foi carregando o corpo da mulher queimada por aí e tal. Aí entram outras coisas, né? Mas não é o foco aqui. Mas aí fala que, pô, enquanto a mulher dele tinha morrido e estava num processo de reencarnação, mesmo em Samadhi, mesmo sendo um espírito desperto, uma consciência plena, mesmo ele sendo o próprio universo, que é isso, o estado de consciência plena, é essa conexão com o universo, no sentido de que não existe separação, mesmo nesse estado de unidade com o universo estava em caos. Ou seja, o universo de Shiva estava em caos, mesmo ele sendo essa consciência que vive Samadhi, que é Samadhi, sabe? E esse entendimento para mim foi maravilhoso, porque é uma fisgadinha ali que você entende que, pô, depois da abertura da iluminação do sétimo chakra, depois que você presencia o estado de Samadhi, aquele estado de completude, de ser paz, é uma paz tão absoluta que consome, que não tem alguém sentindo paz, é uma paz que simplesmente é. E depois de voltar desse estado, né, de parar de sentir aquela liberação, relaxamento do sistema nervoso intensa, vamos colocar assim, é como se realmente fosse um caos. Só que o estado de Samadhi não é algo que se perde, porque não é algo que se ganha, é algo que se é. E o que é ontem, é hoje, é amanhã. E simplesmente é. Sabe? Não é que o caos tirou Shiva do estado de Samadhi, não. Mesmo no meio da revolta, mesmo no meio dos sentimentos de ódio, mesmo no sentimento de arrancar a cabeça de alguém, ele estava em Samadhi, ele era Samadhi, ele é Samadhi, entende? É num sentido... Nesse sentido, E é essa a experiência do estar encarnado, de ser uma consciência, um espírito que está passando pela experiência da carne. A ilusão da ilusão, a ilusão de que existe uma ilusão, a ilusão da dualidade, de que isso aqui não é espiritual. Essa experiência da carne é toda espiritual, porque quem está aqui, quem está condensado, não é um corpo sendo controlado, é o próprio espírito manifestado em carne. Então é nesse sentido da separação, não tem um ego e um espírito, mas existe um espírito com uma ilusão de que existe um ego, ou um ego na ilusão de que não é um espírito. Eu tô tentando explicar aqui do jeito que dá pra entender, gente, calma. Sacou? E é mais ou menos disso que eu vou falar à medida que me for passando as informações, porque é o que eu vou recebendo, eu tô transmitindo. E, né, e mesmo que no agora
do dia 11/10/2025 essas informações estejam ainda sendo passadas de forma limitada, no agora de 11/10/2030, 11/10/2050, eu posso falar talvez dessa mesma informação com uma clareza muito maior, porque mesmo no agora, essa questão do tempo, cara, é que não existiria algo fora do tempo se o próprio tempo não existisse. E é engraçado, né? Porque tipo, a gente fala assim, na Terra todo espírito é cigano. Isso aqui não é nossa casa. A nossa casa mesmo é o astral, o espiritual, o físico e o não físico. É tudo interligado. Ao mesmo tempo que é a casa, não é a casa. E é isso. E essa aqui é a beleza da parada. Salve, salve família. Salve, salve.